Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda, canal do nosso novo canal aqui no YouTube, Café com Ações. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006. Criei o canal Viver de Renda para compartilhar experiências, conteúdos, conhecimentos da área empresarial, 30 anos de carreira como consultor, 15 anos como investidor. É isso que eu estou disponibilizando para vocês gratuitamente. Mais de 900 vídeos, maratone todos. Faça a viagem no tempo, comece em julho de 2020 e vá subindo, assistindo a todos os vídeos, porque os vídeos acabam complementando o pensamento, ideias e muitas dúvidas que vocês possam ter estão respondidas ao longo desses 900 vídeos. Vale a pena assistir. Deixe o like e compartilhe com os amigos. Eu quero começar o vídeo de hoje, comentando uma matéria que saiu no Seu Dinheiro, cujo título foi assim: Ação da Oi pode triplicar e analista diz que é hora de comprar. Entenda, a empresa está preparada para deixar a recuperação judicial para trás com sucesso, ao que tudo indica, o que a coloca num excelente ponto de entrada, de acordo com Larissa Quaresma. Vamos ver o que diz a matéria, Em recuperação judicial desde 2016, a Oi começa a dar sinais de que pode voltar com tudo a partir de 2022. Com a venda de ativos e a desalavancagem financeira, a empresa deve começar um novo capítulo na sua história a partir do ano que vem, deixando definitivamente o endividamento para trás. De acordo com dados de consenso de mercado compilados pelos portais do mercado financeiro, as ações da ON da companhia têm potencial para subir de 134% a 254% no longo prazo. O papel tem 3 recomendações de compra e uma para manter. Para a analista da Empíricos, Larissa Quaresma, a ação está em um excelente ponto de entrada e ela recomenda a compra dos papéis. Mas é importante lembrar que a empresa ainda se encontra em uma situação delicada, portanto, trata-se de um investimento de alto risco. E o investidor que escolher aplicar deve se limitar a uma pequena parcela do seu patrimônio. A analista da Empíricos fala sobre o que entende dessa estratégia e comenta como tomar um posicionamento diante desse momento da empresa. Fim da recuperação judicial e com sucesso, ao que tudo indica. O olhar promissor para as ações da Oi, hoje, na casa do R$1, parte do progresso rápido na venda dos ativos e a expectativa efetiva de término da recuperação judicial. Além disso, há um evento importante no horizonte da Oi, o parecer do CAD, quanto à venda da divisão de telefonia móvel para TIM, Vivo e Claro. O órgão já sinalizou que essa é uma transação complexa. A aprovação ou não é vista pelo mercado como um divisor de águas em tese de investimento. Se o negócio avançar, espera-se um salto nas cotações da operadora. Falaremos sobre o que será a nova Oi, uma empresa mais enxuta e eficiente. Porém, é importante entender o seu momento e as suas possibilidades. A nova Oi, desde novembro de 2020, 4 grandes grupos de ativos foram vendidos pela Oi, como forma de levantar recursos para recuperar-se de sua gigantesca dívida, que era da ordem de 65 bilhões de reais. Um dos maiores pedidos de recuperação judicial já feitos na história do Brasil. Quando a gente olha a empresa de capital aberto, foi o maior pedido de recuperação judicial. Quando a gente coloca capital fechado, aí a maior foi a Odebrecht, na casa aí de 80 e poucos bilhões de reais
a recuperação judicial da Odebrecht. E aí, quais foram os ativos que foram disponibilizados à venda pela Nova Oi para levantar dinheiro? As torres móveis foram vendidas à Highline por 1,07 bilhão. Os data centers foram vendidos ao grupo Piemonte Holdings por 325 milhões de reais. A rede de telefonia móvel foi vendida para o consórcio Vivo, TIM e Claro, ainda esperando a aprovação do CAD. E a rede neutra de fibra ótica, cujo novo dono é o BTG Pactual, que ficou com 57,9% da antiga Infracol, hoje Vital, pelo valor de 12,9 bilhões de reais. Até o momento, os desinvestimentos levantados pela empresa somam 34,6 bilhões de reais. 34,6 bilhões de reais. Assim, em entrevista exclusiva para o Seu Dinheiro, o CEO da Oi, Rodrigo Abreu, considera que o mau momento na história da empresa deve ficar para trás a partir de 2022. Em julho, a Oi divulgou seu plano estratégico até 2024, que projeta uma receita líquida de até 15,5 bilhões de reais e um EBITDA de até 2,3 bilhões de reais. O valor é modesto quando a gente olha para o passado, quando a empresa chegou a ter uma receita na casa dos 18 bilhões de reais. Mas lembremos que esses 18 bilhões de reais do passado tinha dentro do seu conjunto organizacional a Oi Móvel, que está sendo vendida. Então, quando a gente olha e fala de 15,5 bilhões de resultado em 2024, me parece ser um excelente resultado, porque eu estou falando de um resultado já sem a Oi Móvel. Já sem a Oi Móvel. Então, no passado eu tive um resultado de 18 bilhões com a Oi Móvel. Em 2024 eu vou ter 15,5 sem a Oi Móvel. Não é tão distante assim, né? As realidades numéricas. E esse número de 15,5 bilhões ainda não considera um eventual pagamento de dividendos da Vital, empresa que a Oi é uma das sócias controladoras. Então, esse dividendo da Vital pode vir aí em pelo menos 1 bilhão e meio. Vamos considerar 1 bilhão? Se for 1 bilhão, a gente já soma aí com mais os 15,5, vamos para 16,5. Se for 1 bilhão e meio, a gente chega em 17 bilhões. Então veja que tem ainda essas nuances que a gente precisa estar atento. Trata-se do resultado de que o próprio CEO classifica como uma Oi mais enxuta e eficiente. Com a venda de ativos e simplificação da estrutura da empresa, os resultados tendem a ser um pouco mais modestos. No entanto, eles serão sustentáveis no longo prazo, disse Rodrigo Abreu. No projeto da Oi do futuro, a conexão banda larga de alta velocidade será um dos principais carros-chefes da empresa. Ou seja, os dias de Oi enquanto operadora de voz, telefonia celular, ficaram para trás. Mas isso não é tudo, há mais projetos. Ao fim de todo o processo de reestruturação, a Oi será dona de 42,1% da Vital e de 100% de outras duas empresas. Ela terá a Serrede, que vai fazer a prestação de serviços técnicos e de logística voltado aí para essa área de fibra ótica. Teremos também a Tato, que é uma plataforma de relacionamentos e atendimento a clientes que funciona como um braço de apoio da Oi Soluções, um braço de venda da Oi Soluções. Temos a Oi Soluções totalmente voltada para essa parte de soluções tecnológicas, e dentro dessa nova Oi tem a área de fibra, que é responsável por fazer a ligação final dentro da casa do cliente, dentro da empresa, garantindo então esse último estágio da conectividade, né? A recuperação judicial ela está prevista para ser encerrada até o final de março de 2022, de acordo com a 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O adeus ao status de recuperação judicial, cuja entrada foi em 2016 e aprovação da RJ em 2017,
não significa que a Oi não terá mais compromisso com os credores, já que todas as definições assinadas anteriormente continuarão valendo até os créditos serem equacionados. Mas com o fim da supervisão, a vida começa a voltar ao normal e o foco fica cada vez mais nas operações. É aquilo que eu já comentei com vocês aqui no canal. A empresa deixa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? Até então é uma empresa da Série B do campeonato, então tem maiores dificuldades. E com o fim da RJ, ela volta à Série A, né? Ela volta a poder desfrutar de melhores possibilidades para obtenção de recursos, visibilidade, né? Interações com outras empresas, enfim, é outro campeonato. Então é isso que a gente precisa entender, né? É isso que a gente precisa entender. O que mais vale a pena destacar? O adeus ao status, portanto, de recuperação judicial faz com que a empresa passe a focar cada vez mais nas operações. Apesar disso, ao fim do terceiro trimestre, a dívida líquida da Oi ficou em 29,9 bilhões. Isso representou uma alta de 40,7% em um ano, um aumento de 16,4% frente ao segundo TRI. No período, a companhia registrou também um prejuízo de 4,8 bilhões, uma alta de 82,4% nas perdas, na comparação com o mesmo período do ano passado, que havia sido de 2,6 bi. A Oi, na sua apresentação de resultados, ela destacou que na comparação anual houve aumento de despesas financeiras consolidadas por conta da desvalorização do real frente ao dólar, que somaram cerca aí de 2,3 bilhões ante menos de 1 bilhão um ano antes. No segundo trimestre, as despesas financeiras haviam ficado negativas em 237 milhões. Assim, o resultado cambial líquido ficou negativo em 1,2 bilhão no terceiro trimestre, ante uma perda de 440 milhões um ano antes, enquanto no segundo trimestre deste ano havia sido positivo em 1,9 bilhão. Então aí você tem uma noção da questão do câmbio, né? do quanto o câmbio repercutiu nos dados do trimestre da Oi. Muito bem, então é um pouco isso que essa matéria repercutiu e que eu queria deixar aqui para que vocês refletissem, né? Para que vocês refletissem. Uma outra matéria que eu acho que é importante, ainda sobre essa questão dos resultados, né, que a gente veio falando no final de semana, aqui a gente procurou mostrar também alguns dados. É importante entender essa questão cambial, né? 56% da dívida da Oi está em moeda estrangeira, em dólar e euro, predominantemente em dólar, mas algo também em euro. Então, estamos falando de quase 60%, né? Então, isso flutua para mais ou para menos, para mais ou para menos. Vai depender de como caminha a cotação, né? Qual é a lógica? A lógica é que quanto mais fragilizada a economia brasileira está, mais o dólar sobe. Quanto menos fragilizada a economia brasileira está, mais o dólar desce. Essa é a lógica. Economia ruim, dólar sobe. Economia boa, dólar desce. É assim que funciona, né? Então, temos que verificar como vai se comportar o país, a economia do país, né? É isso que a gente tem que observar, porque isso vai influenciar sim nessa trajetória da dívida da Oi. Do outro lado, a questão do CAD. A bola está na mão aí do CAD e da Anatel, na verdade, né? Da Anatel se espera a anuência prévia para concluir a operação da Vital com o BTG. Com relação à Anatel e CAD, falta a manifestação oficial de ambos pela aprovação da venda da Oi Móvel. Isso é vital porque representa o desembolso aí de 16,5 bilhões por parte da TIM, Vivo e Claro para a Oi, em favor da Oi, e esse dinheiro é essencial para o equilíbrio financeiro das contas da empresa. Isso aí é essencial, né? Então a gente precisa entender isso e ficar de olho. Esse é um ponto crítico.
A Oi já fez tudo o que podia fazer, agora a bola está nas mãos dos órgãos regulatórios. A bola está nas mãos dos órgãos regulatórios, está na mão do CAD e está na mão da Anatel. Então cabe a eles tomarem uma posição com relação a isso. Quero crer que estamos próximo desse desfecho, né? Trabalho sim ainda com o cenário de termos isso resolvido este mês de novembro. Vamos aguardar, vamos acompanhar. Vamos aguardar e vamos acompanhar. É um ponto crítico que a gente precisa estar observando. Com relação ao futuro, entendo sim que a empresa conseguindo ter essas aprovações ainda este ano, ela adquire uma capacidade de oxigênio muito grande, encaminha a solução da sua dívida, que é grande, e ao mesmo tempo dá início às formalidades para encerrar a recuperação judicial. A empresa, quando encerrar essa recuperação judicial, volta à vida normal, volta ao jogo normal, ou seja, volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E assim ela poderá se dedicar única e exclusivamente a se concentrar na sua operação de conectividade, de fibra ótica e de tecnologia. Esse passa a ser o principal, vamos dizer assim, objeto da empresa. Não esquecendo que existem aquelas rubricas adormecidas e que em algum momento podem ser ativadas. Então temos aí um crédito tributário, que a própria empresa estima em 14 bilhões de reais a seu favor. Existe aí agora a decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação ao PIS/COFINS, que pode gerar um outro crédito tributário. Ainda aguardamos informações sobre isso. A mudança do contrato de concessão para autorização, isso pode também gerar alguma coisa positiva para a empresa, do ponto de vista em especial de redução de custos. E temos a arbitragem que deve ir até o final de 2023, observando aí as imperfeições do contrato de concessão que a Oi tem com a Anatel e que geraram perdas sucessivas ao longo dos anos, e que isso pode ser, mediante essa arbitragem, definido aí um valor de ressarcimento, de recuperação de valor na casa dos bilhões de reais. Então esses são alguns números que a gente precisa ter, que eu considero isso rubricas, vamos dizer assim, pouco visualizadas, mas de alto valor e de alto impacto. Em algum momento isso se manifestará. Em paralelo, olhemos também, a partir da saída da recuperação judicial, olhemos com muita atenção para a Vital, porque a Vital tem um plano de investimento de 30 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Isso significa 6 bi por ano, 30 bilhões. Né? E o presidente Rodrigo Abreu disse que quer antecipar esse plano de investimentos da Vital para acelerar o seu crescimento. Então isso é muito importante para a gente estar acompanhando, porque isso pode fazer com que a empresa acelere e adquira bastante competitividade, mercado, né? Aumente o seu market share. Então vamos acompanhar também esse lado da Vital, certo? Que mais eu gostaria de falar nesse vídeo? Saiu uma nota também na Suno Notícias, né, dizendo: Oi prevê compensação por prejuízo da concessão de telefonia fixa na casa dos bilhões de reais. Isso foi dito realmente pelo Rodrigo Abreu. E não é a primeira vez que ele fala sobre isso. O processo de arbitragem com a Anatel sobre a concessão de telefonia fixa tende a ser encerrado após 2022, mas a migração para o regime privado deve acontecer antes dessa decisão definitiva, com uma previsão para o final já do ano que vem. Foi isso que ele disse na apresentação de resultados agora no dia 11. Né? Ele prevê que a Oi vai ter uma compensação por prejuízos acumulados na casa aí dos bilhões de reais. Não quis estimar valores, porque isso deverá ser conhecido um pouco mais à frente.
Sabemos que qualquer arbitragem como essa, que envolve um processo de concessão de serviço público, é um processo extremamente complexo, bastante longo. É natural que algo que deveria durar entre 18 e 24 meses, é natural que isso dure entre 18 e 24 meses, dependendo do processo. A estimativa é que essa arbitragem termine próximo do final de 2023. E ele lembra que a Telefônica e outras operadoras também entraram com medidas semelhantes a que a Oi entrou para rediscutir o contrato de concessão com a Anatel, e que as empresas todas estão buscando ser ressarcidas para manter o serviço até o final da concessão. A princípio, a Anatel não reconheceu o desequilíbrio econômico nem sustentabilidade da concessão de telefonia fixa, e aí as operadoras recorreram aos pedidos de arbitragem, com a participação de terceiros para o julgamento final. A Oi teve a sua proposta de arbitragem de concessão aprovada pela Anatel. E no caso da Oi, a Anatel reconheceu sim que havia desequilíbrio no contrato. Isso foi reconhecido pela Anatel. Como resultado, as concessionárias vão migrar suas concessões de telefonia para um regime privado. A pauta com a Anatel envolve outros itens de passivos, questões de insustentabilidade de telefonia fixa, medidas que devem ser tomadas para a concessão voltar a ter equilíbrio econômico-financeiro, se é possível as teles fazerem investimentos em bem reversíveis até o fim da concessão, ser ressarcida por isso, uma vez que o contrato termina já em 2025. E Rodrigo Abreu afirma que ainda não se sabe o valor que será repassado para a operadora, mas espera um valor em torno de alguns bilhões. Nós acreditamos que serão sim alguns bilhões, não sabemos ainda a magnitude exata, e é preferível que aguardemos até que esse processo esteja muito bem amadurecido, né? Com isso, a companhia já prevê abordar esse valor em outras questões pendentes, como, por exemplo, passivos financeiros do governo federal. Então, essa matéria também comentou sobre isso, que a gente falou aqui no vídeo, e vamos estar com esse assunto no nosso radar. Eu acho que a gente precisa ter isso na nossa agenda, saber que isso é importante e que merece o nosso acompanhamento, certo? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!